manhã de segunda-feira para vir prestar o nosso culto a Deus matinal, né? E a partir de agora você pode nos acompanhar também pelo Facebook. Olha, qualquer pessoa pode acompanhar no Facebook, viu? Não precisa ser nosso amigo, nada disso, né? É só entrar lá no Facebook do Mário Filho, que você vai acompanhar este culto a partir de agora. E iniciamos o nosso culto com oração. Querido, maravilhoso, poderoso, grandioso, único Deus, verdadeiro, riquíssimo em misericórdia, em compaixão e cuidado para com cada um de nós. Senhor, nos reunimos aqui nesta manhã para te adorar. Reunimos aqui nesta manhã, Senhor, para glorificar e bendizer o Senhor. Nos juntamos aqui nesta manhã como igreja do Senhor. E estamos aqui para te adorar. Nos aceite como adoradores do Senhor. Fala conosco, Senhor. Senhor, toma conta de cada um de nós. Abre o nosso entendimento para que possamos entender, compreender a tua santíssima palavra. Livra-nos, Senhor, da mentira, livra-nos, Senhor, dos mentirosos e sustenta-nos, ó Deus e Pai, nas nossas fraquezas. Sê conosco. Esta é a oração que eu coloco aos teus pés nesta manhã, no santo, poderoso e maravilhoso nome do único intercessor entre os homens e Deus, Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém. Na sexta-feira, a gente abordou aqui sobre, deixa eu ver, o título, né? O assunto eu sei. Obra dos tambores, né? Esclarecendo Satanás, o que ele fazia antes de ser Satanás, quando era Lúcifer, né? Então a gente vai seguir aqui com este assunto. Hoje a gente vai falar sobre os demônios. Demônios, eles existem? Existem ou é conversa mole, ou é, sabe, coisa de gente ignorante, religioso, crente? Existe ou não demônios? Existem? Existem. Existem. E Deus, na sua onisciência, já sabia que Satanás iria aprontar tudo isso que ele aprontou e continua aprontando e ainda vai aprontar. Claro que Deus sabia, é óbvio. Por que Deus não deu um para nisso? Né? Por que Deus não falou, não, vai fazer arte aí, nós vamos parar com isso daí agora? Por um motivo muito simples, porque Ele é Deus. Ele não tem limitações como nós temos, né? Em determinadas situações... Desculpa, eu bati com o papel ali. Em determinadas situações da nossa vida, nós temos que tomar atitudes drásticas, porque senão lá na frente a gente não consegue ter mais o controle. Mas Deus não, Ele é Deus.
Ele tem controle sobre absolutamente tudo e sempre. Sempre. A qualquer instante, Deus tem o controle de quaisquer situações. Deus escolheu deixar Satanás fazer aquilo que ele já tinha colocado no coração dele que ele faria. E isto, meus irmãos e minhas irmãs, também nos leva a entender um pouquinho mais da grandeza de Deus. Esta permissão de Deus para que Satanás fizesse tudo aquilo que ele queria, né? Na queda dos próprios anjos, a gente também pode ver a grandeza, a majestade de Deus. A gente pode ver quanto Deus é perfeito e quanto Deus é maravilhoso. Deus não cria robô. Deus nunca criou robô. Deus nunca criou uma criatura robótica que só recebe ordens. Não. Deus criou criaturas, todas as criaturas criadas por Deus, os anjos, os homens, têm um negócio chamado de poder escolher. Assim como assim como Lúcifer pôde escolher, nós também podemos. É uma questão de escolha. E isso mostra a grandeza de Deus. Saber que Lúcifer caiu Você já pensou que não foi só Lúcifer que caiu? Você já pensou que o homem também caiu? No Éden o homem caiu. E isso nos leva, a gente entender que Lúcifer caiu e o homem também caiu. Isso nos leva a contemplar mais uma vez como Deus é fabuloso. Deus nos dá a opção, a liberdade, como escreveu o irmão aqui. A gente pode, qualquer pessoa pode escolher servir ao Senhor ou servir a Lúcifer. Porque quem não serve ao Senhor, serve a Lúcifer. Não tem como, eu não sirvo a Lúcifer, não serve. Se você não, existem dois caminhos só, não existe uma terceira via. É só dois caminhos. E isso mostra como Deus é maravilhoso. Os homens são livres. Deus não obriga ninguém. Então, quando a gente fica sabendo, olha, Deus me levou, a que eu vi, eu estava na porta da igreja tal. Para. Então Deus forçou você é o único que é forçado a fazer as coisas, porque Deus não força. Você quer ir para uma determinada denominação, Deus não te impede. Mesmo que Deus saiba que ela está cheio aí. Meu Deus, gente, denominação falsa que engana as pessoas são as que mais estão cheias. Deus vai lá impedir a pessoa? Não. Ele deixou a Bíblia para nós, a pessoa lê a Bíblia e entende. E Deus também não impediu Satanás de pecar, impediu? Não. Lembra quando eu falo assim? Eu não estou me justificando, eu estou só lembrando de coisas que a gente fala e que muita gente não concorda. É um direito que a pessoa tem, eu não estou falando para você concordar. Eu estou falando para você pensar, entender. Eu digo sempre assim, se a pessoa subir
numa torre de alta tensão e quiser pular de cabeça lá para baixo, ela vai. Não vai vir anjo nenhum segurar ela. É assim. É a liberdade de cada um de nós. Todas as criaturas de Deus têm liberdade. Acabou. Né? E os demônios? Quem são os demônios? Tem gente que acredita cegamente, piamente, que demônio é espírito de pessoas que morreram. E não morreram salvas, principalmente os católicos apostólicos romanos. Acreditam nisso. Que os demônios são pessoas que morreram condenadas. Ou morreram com raiva de alguém. E aí essas pessoas voltam e elas acham que são os demônios. Então eu quero hoje explicar para vocês que a maioria dos evangelhos, temos 4, a maioria deles, né, apresentam os demônios, primeiro, se os católicos prestassem atenção nisso, e se nós, cristãos, bíblicos também prestássemos atenção, a gente pararia de inventar coisa para a nossa cabeça e ligar aquilo que a gente inventa com as coisas que nós aprendemos lá atrás. Então a maioria dos 4 evangelhos apresenta o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, né, reconhecendo que Satanás tem um reino. Ele é o rei de um reino espiritual. E a quem que ele reina? Quem são os seus súditos? São os anjos que caíram junto com ele. Então a gente lê, por exemplo, né, em Marcos, né, que estes demônios, a gente lê isso. Mateus, eles andam por lugares secos, aguardando o tormento num abismo. Naquela passagem em que aquela legião pediu para Jesus lançá-los naquela vara de porcos, eles preferiram, porque eles sabiam que Jesus poderia enviá-los para um lugar de tormento eterno, lugar que eles vão, que está preparado para eles. Mas Jesus poderia mandá-los há 2000 anos atrás, então eles pediram para que Jesus os enviasse na vara de porcos. Então eles não são pessoas que morreram. Eles são, na verdade, demônios, anjos que caíram junto com Satanás. Eles sabem o destino deles. Você está entendendo isso? Esta passagem, por exemplo, deixa isso claro para a gente. Não, porque viestes aqui nos atormentar antes do tempo. A gente precisa ler essas coisas e buscar entender por que isso foi dito. Antes do tempo, porque eles sabem que eles terão um julgamento futuro. E outra coisa interessante, né? A gente precisa falar, precisa trazer o alerta. Porque eu sei que você sabe
conhece, mas você também conhece pessoas que não sabem e não conhecem. Então você tem que levar isso para essas pessoas. Você vê que Jesus, ele pouco se interessa, aliás, ele não tinha interesse nenhum, não é pouco, nenhum interesse pelos demônios, como hoje se tem dentro das igrejas, né? Das denominações. Tem muito interesse pelos demônios, conversam, batem papo, o demônio elogia o pastor, diz que ele é um homem de Deus, o demônio fala que quem não dá o dízimo, ele vai lá e toma as coisas. Com Jesus não tinha esse papo, Jesus se preocupava não com os demônios, mas com as pessoas a quem os demônios levavam para o sofrimento. Pode observar isso. Pode, observa. E isso nos leva a entender o quê? Que os demônios, né, estavam junto com Satanás, com Lúcifer. Quando eles caíram, eles receberam a sentença do que eles iriam passar, do que eles vão passar. Então, demônio não é gente que morreu. Vamos deixar isso claro. Eu não quero, não estou aqui para, sabe, nada. Eu só quero deixar claro que está na Bíblia. Demônio não é, então, um senhor que morreu, um escravo. Não existem fantasmas. Não existem. Quem morre não tem mais contato com o mundo dos mortos. O contato são os demônios que fazem esse contato, se posicionando, se colocando no lugar dessas almas que já partiram. E a maioria acredita. Enquanto outros nem acreditam que demônios existam. Tem pessoas que acham, não, essa história de demônio, essa história de diabo, isso aí, o diabo é o mal só. O mal é o diabo. É isso. Não, preciso dizer para você, você concorda ou não, eu preciso dizer para você, você está enganado. O diabo não é um mal. O diabo é o causador do mal. Olha como você muda a frase, você muda tudo. Ele não é o mal, ele é aquele que causa o mal no mundo. Existem casos, por exemplo, claro que existem, é óbvio. Edgar, concordo plenamente com você. O Edgar está escrevendo aqui, os demônios têm mais facilidade em reconhecer a Jesus como Filho de Deus do que os homens. Edgar, qualquer demônio, qualquer anjo caído reconhece Jesus como Filho de Deus. Obrigado, Edgar. Muito pontual e maravilhosa a sua observação. Qualquer demônio sabe que Jesus é o Filho de Deus. Não é qualquer homem que sabe, aceita, entende e segue. Está certíssimo, certíssimo. Então o que eu estava dizendo, que é claro que tem casos de pessoas que... porque tem gente que vê demônio em tudo, né? Eu costumo até... fazer assim algo um pouco mais leve, um pouco mais de humor, né? A geladeira liga, o sujeito já acha que é o demônio. Não, foi a geladeira que ligou, porque a temperatura subiu e ela teve que ligar para baixar a temperatura de novo. Tem gente que vê demônio em tudo, né? Então é claro que existem casos de pessoas que têm problemas mentais, né?
epilepsia e outros problemas mentais, né? E que outros entendem que isso é demônio. Nós tivemos aqui por alguns anos, né, igrejas denominacionais que faziam a tal da cura gay. Quem é que não se lembra desta aberração que essas denominações fizeram? Cura gay. Eles pegavam a Gálatas 5, amassava e jogava no lixo. Não existe cura gay. Ser homossexual é obra da carne. Não tem cura, não é doença. Você entende? E todo mundo viu que aquilo era uma mentira e as pessoas continuam frequentando esses lugares ainda. Porque são muitas mentiras, né? Há ainda hoje pessoas possuídas. Outra coisa, vamos deixar claro aqui. Satanás, agora na minha cabeça, sim, eu acho que Satanás possuiu no Novo Testamento apenas uma pessoa. Eu posso estar enganado, mas agora eu só me lembro de uma pessoa que Satanás possuiu. Essa pessoa foi Judas Iscariotes. Pedro não foi possuído. Ele foi atormentado por Satanás. Mas possuído foi Judas. Pode ser que tenha outro, eu não consigo me lembrar agora, né? Mas Satanás não possui ninguém hoje. Ele vai possuir o anticristo. Então, as pessoas ficam conversando com o demônio, né? Porque existem crenças que não são bíblicas de que se você souber o nome do demônio, fica mais fácil você expulsar ele. Isso é mentira. Você não tem que saber nome. Porque eles são mentirosos. Eles podem dar o nome que eles quiserem. Ah, eu sou Satanás. Mentira, não é Satanás. Por causa disso que não há nenhum incentivo na Bíblia para se conversar com o demônio, perguntar o que ele quer. O que você quer? É mentira, não tem que fazer nada disso. Entende? Então, os demônios é que possuem essas pessoas, se apoderam dessas pessoas. São os demônios, não é Satanás. Satanás vai possuir, né, lá no Apocalipse. E os demônios vão continuar em atividade, né? Se você, por exemplo, ler Marcos, capítulo 1, versículo 23, 24. Marcos, capítulo 3, versículo 11. E Marcos, capítulo 5, versículo 7. O que você vai ler aí? Você vai ler que esses demônios, esses anjos caídos, que acompanharam Satanás na revolta contra Deus e foram lançados foram tirados diante de Deus por essa rebeldia. Você vai ver que eles, no próprio Novo Testamento, eles revelam o conhecimento que eles têm da faculdade humana, do conhecimento humano. Entende? Irmão, eu já vi em igreja, né, o demônio dizendo que era o espírito de Judas, que ele era o Judas Iscariotes. Eu já vi, mentira. Olha, num caso assim, é que o demônio sabe, né? Você vê que numa igreja séria, você pode
constata isso que eu vou falar aqui, se você achar que eu estou errado. Aonde esses demônios ou se identificam com o demônio, né? Porque tem muita coisa, a maioria, até eu diria, é carnal. Não tem demônio nenhum ali, né? Mas quando um demônio, aonde ele se manifesta mais? Pode ver. São nessas igrejas que a Bíblia ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém lê. A Bíblia não é explicada, ela não é mostrada. É lá que ele porque lá todo mundo vai acreditar em tudo. Você vê essas grandes denominações, não usa a Bíblia ali. Ali é aquela ladainha de sempre, de todo ano, é fogueira disso, é não sei o quê, não sei o que. É ali que... E grande parte do que acontece ali também é teatro, né? É teatro. Muito mal feito, diga-se de passagem, né? Atores que são, na verdade, charlatões, né? Mas, enfim, são essas denominações em que qualquer coisa que você disser lá, eles acreditam. É lá que existem essas manifestações. Uma igreja séria, muito difícil. Exatamente, Jaico, é isso mesmo. Você... Né, tem certas coisas que eu não posso falar, eu me controlo, mas vocês podem. E eu apoio quando estão certos. É o caso do Jaico agora, né? Entende? Então, é claro que eles conhecem as coisas dos homens. Eles estão aí, ó, por todo lado, né? Por todos os lados, ouvindo, tentando, enfim, atrapalhando a vida, né? Outra coisa que a gente precisa entender aqui, que eu já falei isso, mas eu vou voltar a falar, né? Vou voltar a falar, porque também nessas denominações que ninguém lê a Bíblia, aceita tudo o que o sujeito lá que se auto-intitula pastor, pregador, bispo, reverendo, apóstolo, sei lá, tudo quanto é nome, profeta, tem uns que são bispo, profeta, apóstolo, são tudo. Enfim, vamos abrir a Bíblia. Marcos, capítulo 9, versículo 29. Aqui eu sei que se eu perguntar, a maioria já sabe, vai responder, porque já ouviu, já aprendeu, já tem essa informação. Agora, né? Eles nem perguntam, tem receio de perguntar. Olha o que está escrito. Esta casta, Jesus, isso aqui Jesus falou, esta casta de demônio não sai salvo com oração, e aí tem um conchete ali, né? E jejum. Então eu quero dizer para você o seguinte, tudo que você vê na Bíblia em parênteses, conchete, chave, você tem que procurar saber por que está ali dentro. Não tem que só o jejum. Se não tiver jejum, esse demônio não sai. Então aqui precisa de esclarecimento, né? Que eu gosto de trazer o esclarecimento. Tem gente que esconde. Não, se eu falar, o negócio vai ficar ruim para mim depois, né? Não é assim? A maioria pensa assim. Então, esta passagem está dizendo o quê? O que Jesus está falando? Que alguns demônios, né, são mais poderosos do que outros, porque eles eram anjos. Eles tinham lá junto com Lúcifer, Lúcifer era o maioral dos anjos, nós falamos isso na sexta-feira, e eles, quanto mais próximo de Lúcifer, mais poder tinham. Não é assim dentro de uma organização hoje?
né? Por exemplo, prefeitura. É só um exemplo. O prefeito é o mandatário maior da cidade. Abaixo do prefeito vem quem? Os secretários. Não é? O funcionário lá que trabalha de carreira, tudo bem, ele faz o trabalho dele. Agora, quem é que manda? Quem é, né? Então, o secretário manda. Não tanto quanto o prefeito, mas ele manda. Então, esses anjos aqui, existem anjos de mais poder e de menos poder, né? Alguns demônios, então, quando eu estou falando de anjo aqui, estou falando agora especificamente de anjo caído, né? São mais poderosos, são mais resistentes à própria expulsão. Então a gente precisa de muita oração para sufocar esta confiança que eles têm, que vão atrapalhar o nosso trabalho no reino de Deus. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que isso aqui, o jejum, não está nos manuscritos mais antigos de Marcos 9, 29. Os manuscritos lá, os mais antigos manuscritos, não têm oração e jejum, por causa disso que está em colchete. Não estou dizendo que é proibido você orar e jejuar, absolutamente. Só que não é um mandamento de Jesus, porque nos manuscritos mais antigos não está o jejum como ponto para se expulsar, como ponto forte para se expulsar demônio. Entendeu? Por causa disso que está em colchete. Ah, então não precisa. Não, você quer jejuar, fique à vontade. Né? Agora, a oração, por que Jesus está dizendo? Né? Tem que ser a força da oração, porque aí você está mais próximo do Pai, de Deus. Você está mais limpo das coisas ruins. Né? Só para esclarecer isso. E eu quero que você observe também, quando você lê passagens de demônio, eu gostaria que você observasse, né? Você não dá a impressão que eu estou mandando, não estou mandando nada. Né? Eu cheguei à seguinte conclusão, que eu sofro do mal, como é que eu falei? Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu sofro do mal de estar errado porque eu estou certo. Talvez você sofra desse mal também. Pense bem nessa frase. Este é um mal dos dias de hoje. O sujeito é errado perante todo mundo porque ele está certo. Eu sofro desse mal. Então, nos evangelhos, a gente observa que os demônios, eles sempre são cientes de que Jesus é o Filho de Deus. Pode observar. E que eles são pertencentes ao reino de Satanás. Pode observar isso que eu estou falando. Né? Então, querido, você e querida irmã, você observe esse tipo de coisa, viu? Então, para fechar aqui o nosso papo nesta segunda-feira, e amanhã a gente vai e termina. Deixa eu ver se dá para terminar, que tem folha aqui. Eu já fiz um resumo, mas ainda tem folha aqui, não acaba, tem mais 3 folhas ainda. Tem 4 folhas. 4 folhas, mas eu vou resumir, porque é um assunto que também não gosto muito. Não pense vocês que eu tenho alegria de falar nisso. Para a gente encerrar, vamos deixar claro na nossa mente: anjo caído, demônio,
são as mesmas coisas? Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, são espíritos de gente que... Não, eles mentem quando eles dizem que eles são o doutor Fritz, doutor não sei... Mentira, tudo mentira. Você quer acreditar? Acredite, problema seu. Mas é mentira, é um demônio que está ali. Acabou. Pronto. Né? E isso a gente chega a esta conclusão lendo a Bíblia. Porque você vai ver na Bíblia vários nomes, no Apocalipse, por exemplo, acho que dá tempo de falar. Um demônio no livro do Apocalipse é igual a um espírito imundo. Um demônio no livro do Apocalipse às vezes é chamado de ave imunda. Se a gente ligar o texto do Apocalipse com os textos de Marcos, a gente vai solucionar qualquer dúvida que se possa ter. Né? Marcos, por exemplo, trata o diabo como um anjo caído e chama de ave também. Né? Então a gente entende o seguinte, que o diabo, às vezes ele é chamado de ave impura, espírito imundo, anjo caído. O próprio diabo às vezes é chamado de demônio. Então os demônios, para encerrar, né, são anjos rebelados a serviço de Satanás. Demônio e anjo caído é a mesma coisa? É sim. Amanhã a gente vai falar, vamos ver se a gente encerra amanhã este assunto, né? Aonde que eles habitam? Amanhã a gente vai falar, porque às vezes as pessoas leem lá na Bíblia, inferno. Mas o Mário fica inventando aí que no inferno não tem ninguém, a Bíblia está dizendo que está no inferno. Calma, você vai entender, gente. Né? Você não pode esquecer que a Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego. Não pode esquecer disso. Né? Países iguais é o aramaico e o hebraico. O grego já é um outro país. Ó. Então, amanhã a gente fala sobre Sheol, Hades, Geena, Tártaros, e amanhã a gente, se Deus quiser, a gente encerra. Vamos lá, vamos encerrar, porque... Aqui, deixa eu achar aqui, gente. Eu estou sem óculos aqui, então... Vamos lá. Ó Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, guarda, Senhor, a nossa mente na verdade. Livra-nos, Senhor, da mentira, do engano, do mal. Livra-nos, Senhor, dá-nos o discernimento para não sermos pegos na rede da mentira. Né? A rede é usada muitas vezes para pescar. Né? É desta rede que eu estou falando. Que não nos pegue na rede da mentira. Continua, Senhor, nos ensinando. Esta é a minha oração de gratidão ao Senhor. E oro com honras e louvor ao Senhor no nome do Cristo Jesus. Amém.